Por que você não conversa com profundidade? Seja bem-vindo ao episódio 7 do podcast Filosofia 2, comigo, Vitor Lima, seu professor de filosofia de hoje e de sempre. E comigo, Evelyn Lima, sua professora de filosofia cotidiana. Vamos falar hoje sobre conversas superficiais e conversas profundas e como a gente pode tê-las ou não tê-las. Qual é a condição de possibilidade, falando aqui kantianamente, Trouxe um Kant para a mesa já agora, já? de uma conversa profunda aqui. Então vamos dividir em etapas, como a gente sempre divide. E a primeira etapa que eu quero trazer para a gente aqui é: vamos nos perdoar. Porque eu poderia começar de modo provocativo dizendo assim, porque você não é profundo, você é superficial, você não é tão inteligente quanto você imagina. Mas eu não queria começar assim, não. Eu quero começar tentando dizer assim: o que nos impede de ter uma conversa profunda com quem quer que seja que esteja diante de nós, assim? Pode ser namorado, namorada, esposa, esposa, pai, mãe, amigo, amiga, chefe, chefa, colega de trabalho e tal. O que impede a gente ter uma conversa profunda com alguém? Eu tenho uma hipótese, aí depois você levanta outra, eu levanto outra. Tá, boa. Uma hipótese é assim: não tem a ver com o grau de erudição que a outra pessoa tem, necessariamente. Não tem a ver. Tem mais a ver com uma disposição de comportamento da outra pessoa de fato querer escutar e não só falar. Eu acho que essa é a hipótese que eu mais enxergo explicando esses comportamentos que não permitem conversas profundas. Lembrando, uma conversa profunda é uma conversa que se detém num tema durante um tempo e pressupõe que as duas pessoas, no mínimo, né? Se for uma conversa de duas pessoas, vão falar. Duas pessoas inteligentes podem se encontrar, só que se as duas pessoas estão com a disposição apenas de falar, não vai acontecer uma conversa, vai acontecer um monólogo interrompido. É isso. Monólogo interrompido é muito bom. Que sempre acontece Sim. quando essas condições de possibilidade se colocam, né? Então, é muito comum que a gente encontre pessoas que são, assim, a princípio interessantes, ou seja, tem uma boa experiência de vida, ou seja, você fala assim, caramba, se essa pessoa passou por tudo isso, deve ser interessante conversar com ela. Ou tem um amplo repertório, seja porque é professor de filosofia, seja porque é cineasta, seja porque é escritor, seja porque é diplomata. Aí os círculos vão ficando cada vez mais restritos, né? Ninguém encontra um diplomata por aí na rua. Mas imagina, né? Pô, aí você fala assim, pô, deve ser interessante conversar com essa pessoa. Nem sempre. Nem sempre, porque às vezes ela só quer falar dela. Ela só quer falar dela. Então, outro dia, anteontem, eu encontrei Acho que foi anteontem, foi agora. caminhando com Ulisses, meu filho, pela rua de casa. Tem uma rua ali de casa que ela fica adjacente a um terreno de preservação ambiental. Então, ela tem muito terreno e aí o dono da casa começou a fazer jardinagem nesse terreno. E começou a colocar coisas coloridas, feitas de material reciclado. E toda vez que a gente passa por ali pela frente, isso chama muita atenção do Ulisses. Aí me detive um pouco ali. Tinha um Minion, sabe, do meu malvado favorito. E aí o dono da casa chega e começa a interagir comigo, com o Ulisses. A princípio, pelo que o Ulisses estava gostando, depois o dono da casa começa a conversar comigo. Ou seja, ele me confunde como um reservatório de experiências subjetivas. O que é um reservatório de experiências subjetivas? É alguém que está ali só para conter a sua incontinência verbal. Reservatório de experiência subjetiva e incontinência verbal estão no mesmo nível de qualquer nossa
O mais famoso, nossa, me deu um Imersão, o azeite está a Não, pimenta está não, imersa no você azeite. desperta em mim os meus mais. Como é que ele Vossa fala? Excelência, Desperta em mim desperta em mim os instintos mais os primitivos. instintos mais. Era esse que eu tava tentando lembrar. É. Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais primitivos. Os dois que você trouxe agora entraram nessa gaveta especial desse xingamento. Quem não tem a referência do Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais primitivos é porque era muito criança em 2006. Tipo o Gabriel. Tipo o Gabriel. Muito criança em 2006. 2005, 2006, essa frase foi dita pelo Roberto Jefferson, que é um político famoso brasileiro, quando na época ele, não sei se ele era senador ou deputado, mas ele estava acareando, né? Tava de frente a frente assim ao José Dirceu, numa CPI que estava investigando o Mensalão, né? O maior escândalo de corrupção do governo Lula. Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais primitivos. Que está no mesmo patamar do Collor, que é... Isso é uma pantomima. Isso é sonhos de uma noite de verão. Xingar com palavras eruditas, que é para outra pessoa de não entender que ela está sendo xingada. Então, é isso. O cara me tomou como um reservatório de experiências subjetivas, né? Alguém que estava ali disposto a parar a sua incontinência verbal. E sem o menor pudor, sem o menor constrangimento, sem a menor consideração pelo bem-estar alheio, ele começou a falar e falar e falar. Até que eu disse, tenho que ir. O senhor me desculpe, mas eu vou... É que meu filho já tá na hora do meu filho dormir. Aí fui embora. Mas isso acontece repetidamente com inúmeras pessoas. Não era o caso do meu vizinho, no sentido lá da forte erudição. Eu nem sei se ele é. Mas assim, não tem a ver com erudição. Pode ser alguém muito simples, pode ser alguém muito estudado e tal. O que faz a diferença principal para que a gente não tenha conversas profundas com alguém é o elemento, não é o elemento profundidade, é o elemento conversa. Nota? Então, a disposição de ouvir, além da disposição de falar, precisa. Boa. Eu acho que o principal ponto é justamente o que você mencionou agora no final, é disposição. Quando a gente pensa em conversa, a gente pensa profundo, a gente sempre pensa no que a pessoa tem para falar, se ela sabe muita coisa ou pouca coisa, se ela sabe falar de vários assuntos ou se ela sabe falar só de pouca coisa, das mesmas coisas sempre. A gente sempre pensa se a pessoa vai ser interessante ou não vai ser interessante. A gente sempre pensa em conteúdo. Sempre pensa em conteúdo. Ou seja, para eu me sentir à vontade, trazer uma pauta interessante para a mesa dos meus amigos, quando a gente conversa, eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que saber referência. Você sempre traz para uma coisa do que eu preciso dominar de conteúdo para mostrar para os outros o quanto eu sei conversar. E aí eu acho que o erro começa aí, já. Porque você está preocupado só com conteúdo e a preocupação inicial já é o que eu preciso dominar para que eu fale coisas mais interessantes, para que eu mostre que eu sei quando eu estiver na mesa e para que eu me destaque na conversa. Ou seja, se o teu caminho é pensar nesse eu desde o início, você já está fadada a ser a pessoa com quem ninguém gosta de conversar. Porque não existe conversa se você não está preocupado com o outro. E eu diria que o outro é mais importante numa conversa do que você. Numa conversa, não em qualquer situação. Porque quando você está genuinamente preocupado com trazer o outro para dentro de uma conversa, automaticamente você consegue. Isso implica estar presente, ou seja, estar ouvindo mesmo o outro. Automaticamente você traz coisas interessantes também, mas na hora certa, porque você não está preocupado em se provar na conversa. E a gente confunde muito conversa profunda com isso, ter o que eu tenho que ter o que dizer. Já está errado. Se você está preocupado em ter o que dizer, você já está, antes de conversar com alguém, já está querendo provar que você é alguma coisa. Ou seja, você já está se colocando num lugar de destaque absoluto. E você vai passar a conversa inteira falando assim, puta, agora ele começou a falar de política, eu não domino política. Meu Deus, eu não sei o que eu falo. Você não tá mais na conversa. E aí, ou você vai travar, e aí não tem conversa,
ou você vai querer desandar, mostrar aquilo que você sabe. Não, agora ele mencionou o Collor eu sei o que eu posso falar, então vou esperar ele calar a boca, eu vou começar a falar do Collor. Exatamente. E aí, assim, você não precisa nem saber de política para ter uma conversa interessante necessariamente. Se você tiver as outras habilidades, essa disposição de ouvir, é muito mais interessante conversar com alguém que você conta esse episódio e já fala, nossa, que interessante, eu nunca ouvi falar disso, não era nascido. Quem era essa pessoa? E aí a outra pessoa conversa e conta e fala, nossa, ele fazia esse tipo de... Às vezes essa habilidade de perguntar, investigar, ouvir, falar, nossa, isso é interessante, nossa, não, mas eu não entendi esse ponto. Nossa, mas isso aí eu não concordo. Você percebe que você não domina política necessariamente nesse caso, para usar, porque a gente falou de políticos aqui agora? Sim. Você não precisa dominar o conteúdo necessariamente para você fazer uma conversa interessante acontecer. Às vezes a conversa mais interessante que acontece com alguém é com alguém aprendendo no meio da conversa, não dominando. E então não depende só do conteúdo, e eu acho que ele não é a primeira coisa relevante para uma conversa profunda acontecer, porque para ela ser profunda, ela precisa primeiro ser conversa, como você falou. E Sim. não dá para ela ser conversa se de saída eu tô tentando virar uma pessoa que conversa profundamente sem levar em conta o elemento conversa da coisa. Eu tô preocupada em performar. Normalmente, quando você pensa em conversa profunda, você pensa em performance sua dentro de uma mesa, né? Assim, em cima de uma mesa. E aí, acabou. Verdade. Acabou a conversa, no caso, né? Eu pensei numa segunda hipótese aqui, que tem a ver com, ainda nesse intuito de se perdoar. Profundidade se conecta com o que você acabou de falar. Requer um grau de vulnerabilidade, ou seja, requer um grau de se mostrar como alguém incompleto, porque senão vira só uma palestra, um monólogo. E não é todo mundo com quem você quer estabelecer uma relação de vulnerabilidade. Eu acho que nem é bom que você estabeleça essa relação de vulnerabilidade com todo mundo. Porque senão você vira um chorão. É essa coisa, né? Você vira um chorão, uma chorona, que só sabe falar das coisas que doem em você, das coisas que te causam sofrimento, das coisas que tornam você insuficiente. Vulnerabilidade serve para que você se conecte com as pessoas e, portanto, estabeleça ideias profundas. No entanto, você tem todo o direito do mundo de não querer ser vulnerável para qualquer um. Qualquer um tem esse direito, né? Então, às vezes, a gente já tentou estabelecer conversas profundas com colegas e eles não quiseram, claramente não quiseram. Toda vez que a gente fazia uma pergunta que poderia expor um pouco mais a vida pessoal deles, eles respondiam de modo breve, de modo lacônico, né? E eu tô pensando aqui agora, à medida que falo, a gente fala assim, pô, mas eles nem, né, eles nunca desenvolvem uma conversa. Eu tô tentando entender eles de modo caritativo. Talvez eles não quisessem mesmo se mostrar vulneráveis ali. Talvez responder aquele tipo de pergunta fosse mostrar um lado que eles não estavam dispostos a mostrar. E isso é completamente compreensível. Completamente compreensível. Então, essa é a segunda hipótese de por que conversas profundas não acontecem. Conversas profundas requerem vulnerabilidade e você não precisa ser vulnerável com todo mundo. Concorda com isso? Concordo, acho que faz sentido vulnerabilidade, só que, pensando em dia a dia, eu acho que faz todo sentido, né? Porque a maioria das conversas do dia a dia, elas não serão conversas teóricas, né? É. Sobre uma grande questão claramente, assim, desenvolvida, né? Uhum. A maneira de ter conversas profundas no dia a dia é se pondo vulnerável para que a gente explore os temas que surgem no dia a dia. E esses temas envolvem uma abertura de todo mundo que está conversando. Sim. Se você tem alguma dificuldade de se abrir desse modo, a probabilidade maior é que você nunca aprofunde conversas. Nunca aprofunde conversas. Porque você vai brecar antes, assim. E aí meio que é difícil de aprofundar qualquer conversa de dia a dia, né? Porque se você não se abrir, não se pôr vulnerável para conversar sobre os assuntos, você vai conversar sobre o quê? Aquilo que vira o estereótipo da conversa não profunda, que é falar sempre coisas breves ou ficar se alongando na mesma coisa que não tá dizendo nada, né? Que é você só estende um assunto para falar de bobeiras. Nossa, como as coisas estão difíceis, né?
É verdade, as coisas estão muito difíceis ultimamente. Tava aqui na escola do meu filho e tal coisa aconteceu. Aí você fala, é verdade. Os professores hoje, né? Complicado. É verdade, eu também não tenho gostado muito das escolas hoje em dia, não. Percebe como é que essa conversa ela não vai pra lugar nenhum. A vulnerabilidade seria a gente começar a discorrer sobre coisas e se pôr aberto a, inclusive, descobrir coisas sobre a gente no meio desse processo. Por que que eu não gosto daquilo, por que que eu gosto. Se não tem essa abertura, difícil, né? Difícil. Difícil. Eu diria até para questões de abstração intelectual também, para que haja de fato conversa e não só monólogo trocado, porque quando a gente vai falar de uma questão mais profunda, para que seja uma conversa, a gente precisa estar disposto a mudar de ideia. Exatamente. E quase nunca acontece isso, não é? Quando há uma conversa intelectual, quase nunca acontece isso. As pessoas que conversam até de coisas intelectuais, do tipo o que é justiça, né? Se eu pegar o tópico principal lá da República, ou Deus existe, ou as 5 vias do argumento, as 5 vias de Tomás de Aquino para a existência de Deus, ou o argumento ontológico de Santo Anselmo, existe livre-arbítrio ou não existe, questões, né, filosóficas muito abstratas. Para virar uma conversa, é preciso que eu entre com a disposição de talvez eu mude de ideia. Se não for, é um monólogo trocado. Então, de novo, não é uma temática. E não é isso, não. Eu ia falar assim. E é vulnerabilidade, ou seja, é você entrar com a disposição de, porra, se eu mudar de ideia aqui, eu não vou parecer fraco. Ele não vai tirar chacota de mim, Vulnerabilidade e ausência de vaidade, que ausência entra de na coisa do vaidade. não querer mostrar o seu ponto, mostrar que você sabe, mas já ir pronto para dizer. Você vai pronto para dizer o quê? Palestra. Quando você vai É, fazer palestra, você tem que decorar o seu texto, você tem que saber os exemplos que você vai usar, porque você está indo para falar para os outros, não com os outros. sim. Você não pode errar, você precisa saber o que você vai falar. Agora, quando você entra numa conversa com o mesmo espírito, que é, vou achar que eu sou burro porque eu não sei falar sobre tal coisa, então tem que ir. Ele falou, agora esse ponto eu sei, então eu preciso esperar ele acabar e voltar naquele ponto. Aí a pessoa, às vezes, a conversa foi para outro rumo. Se ela tem esse excesso de vaidade, é, ela quer voltar para o ponto que ela estava. Só que conversa não é domínio de uma pessoa. Acho que esse é um outro ponto que faz a gente não saber conversar. Que é, a conversa, ela acontece. E é assim que tem que ser, se ela for uma conversa de fato. E às vezes uma pessoa falou uma coisa sobre a qual você gosta de falar muito. Só que na própria fala da pessoa, a coisa foi para outro rumo. Alguém falou de outra coisa. Quando você viu, o tema da conversa não desenvolveu naquele tópico inicial lá que você queria. Sim. E aí o que a pessoa faz? Eu sou a pessoa que mais importa, então ela fala assim: não, vamos voltar para. Mas a conversa já está em outro ritmo, já tem outras pessoas falando, alguém já tá se abrindo. E aí você fala, não, mas aquele ponto lá eu tinha o que dizer, então a gente precisa voltar para. Não, não precisa, porque a conversa não é sobre falar sobre o que você domina, ou sobre o que você gosta, ou sobre você ter necessariamente algum protagonismo na conversa. Principalmente se for mais de 2 pessoas, né? O rumo foi tomado, você tem que estar aberto para seguir o rumo que a conversa tem. Senão você vira a pessoa que sempre está esperando o outro calar a boca para É. trazer o próprio ponto. E aí você não tá escutando de verdade. Se você tá escutando de verdade, às vezes a conversa vai sair do teu ponto que você queria muito falar, mas não faz mais sentido falar. E se você não tiver esse desapego, você vira essa pessoa que, quando a outra cala a boca, você volta para onde você estava, porque o que importa é você terminar a fala, ou você falar sobre o que você gosta, e não a conversa em si. Ou seja, deixa de ser conversa de novo. Deixa de ser conversa de novo, exatamente. Exatamente. Então, quanto à hipótese do porquê que a conversa não funciona, não sendo culpa nossa, se bem que você trouxe a responsabilidade pra gente de novo, né? Mas eu diria que são essas, assim. Quando não tem disposição para vulnerabilidade, e é um direito das pessoas não terem isso, né? Não quererem se expor a isso. E de outro lado, quando não tem disposição das pessoas ouvir o outro, então não tem conversa profunda. A gente pode ir para um segundo momento agora. O que então é preciso de modo propositivo, né? A gente falou do que não. Mas de modo propositivo. Conversas profundas podem ser favorecidas quando existe o quê? Eu diria o seguinte: uma condição de possibilidade para uma conversa profunda precisa ter ocasião favorável. Ou seja, ela não acontece por acaso.
Tem exceções a essa regra? Eu acho que tem. Porque alguém poderia citar assim, poxa, a conversa mais profunda que eu tive foi com um fulano que eu nem conhecia e que cruzou comigo no corredor da biblioteca, ou num café, ou não sei. Pode ser, entendi. Mas isso é sorte, né? Se é sorte, sai do escopo de tentar entender como funciona. É o aleatório da vida acontecendo. Mas conversas profundas precisam ter um cenário montado para que elas aconteçam. Quando a gente vem para esse podcast aqui, para o Filosofia 2, ele tenta fazer esse cenário para nós dois. E aí as pessoas que estão ouvindo a gente, elas vêm para cá porque elas gostam disso também. Ou não é? Se vocês estão assistindo a gente até agora, é porque vocês gostam de um nível de conversa que vocês talvez não encontrem em algum outro lugar. A gente resolveu fazer esse podcast porque a gente conversava, mas porque a gente também gostava das conversas da Flor e do Manu. Lembra? Sim. A gente falou sobre isso já. A Flor e o Manu são 2 atores que têm um canal. Não sei se eles publicam ainda, mas na pandemia a gente era muito apaixonado pelo que eles faziam, né? Eles ligavam a câmera, ensaiavam pra caramba. Maria Flor, atriz, Maria que todo mundo Flor, conhece. E acho que é Emanuel Aragão. Emanuel Aragão. Ele hoje é escritor, né? Acho que Psicanalista. é psicanalista também. Na época ele não era, né? Na época ele estava no Acho que ele tava processo de formando, escrever. acho que tava... Então, acho que o cenário precisa ser construído. Eu me lembro assim, naquela época que eu estava buscando grupo de homens para ser menos agressivo, eu lembro que um dos insights que mais me capturaram foi assim, cara, sabe por que homens não conseguem se abrir um com o outro? Porque toda vez que eles vão conversar num contexto de bebida e diversão. E num contexto de bebida e diversão, você tá lá não é para se abrir. Você tá lá para curtir. É outra coisa. As conversas que se estabelecem ali são conversas não feitas para serem conversas para se abrir. A não ser que você esteja muito bêbado e você se abre, mas se você se abre muito bêbado para alguém, você tá bêbado, a outra pessoa tá bêbada. Não, é uma conversa também, porque você não vai nem lembrar, então... Você não vai lembrar, e portanto você não vai absorver, aquilo não vai A te reflexão tá modificar. prejudicada, Você não vai então... refletir. Você pode só estar mais solto de, tipo, contar a tua vida, mas contar a tua vida também não é conversar. Não é conversar. Não é conversar. É só a vulnerabilidade isolada, né? É exatamente isso. E aí, o grupo lá fazia assim, aqui a gente tenta estabelecer um ambiente seguro para que a gente fale sobre as questões que incomodam e que a gente não julgue um ao outro. Isso era interessante, isso era muito interessante naquele grupo. Eu sinto falta disso lá. Porque o que eu não gostava era outra coisa, né? O que eu não gostava era que eles feminilizavam os homens mais do que outra coisa, na minha opinião. Você não gostava, acho que era o aspecto Fiuk, desculpa por ser homem, que eles precisavam fazer pra coisa acontecer. Acho que você matou a pau aí. Esse é o lado ruim do grupo, né? Eles formavam Fiuks. Eu acho que o Fiuk deve ter frequentado um grupo desse. Eu realmente acho. Porque é isso, é desculpa por ser homem, né? Era um pouco isso. Não tem que pedir desculpa por ser homem, você tem que entender suas características e trabalhar aquilo que não serve, né? Não jogar fora tudo, não. Um ambiente adequado. Um ambiente adequado, tem que ser um ambiente adequado. Mas tem um limite nesse ambiente adequado que ele não pode parecer artificial. Eu ia falar, ia ser a minha objeção então em seguida. Não, você já trouxe, mas o que eu ia objetar em seguida era isso. Isso é importante no sentido do bar que você falou agora. Não adianta esperar a conversa profunda de um contexto que é feito para atingir outro objetivo. Pode acontecer uma conversa nesse contexto de bebida? Pode, mas não é feito para acontecer. Então, assim, se não acontecer, tá dentro do esperado, na verdade, né? Ninguém vai para beber para a pessoa quer ouvir a música. Quando alguém puxa um assunto mais profundo, normalmente a pessoa vai revirar o olho, porque eles não foram ali para isso, eles foram para descansar a cabeça. A última coisa que eles querem é refletir sobre o passado deles ou alguma questão existencial relevante, entendeu? Então, o ambiente faz todo sentido. Mas o risco desse tópico é parecer que, primeiro, que quando que eu vou conversar profundamente então? Porque o que eu faço na vida? Trabalho,
encontro os amigos do trabalho depois do trabalho, pra maioria das pessoas, né? Encontro os amigos depois do trabalho, ou vou no domingo na casa da minha mãe ou da minha sogra e fico com 2, 3 tios, assim, que ninguém tá afim de conversar, todo mundo, ou então ninguém se entende, ninguém sabe conversar apesar das diferenças. E é isso, de vez em quando tomo um café com uma amiga, encontro um colega do trabalho. Então, assim, que ambiente é esse? Acho que o primeiro ponto que pode surgir é esse. E o segundo é, os ambientes em que isso acontece não vão ser artificializados, já que eles não estão no cotidiano. É uma provocação, né? A gente vai dizer como eles podem estar no cotidiano, mas já que eles não estão, a princípio, no cotidiano, é isso, eu preciso ir para um grupo de homens para conversar, assim, não posso ter um amigo com quem conversa, assim? Quando que se estabelece uma conversa numa vida real que não seja eu criar um ambiente como um podcast para conversar de fato? O que você acha? Eu acho que um grupo de homens não é necessariamente artificial, não. Mas a gente pode tentar delimitar o que é o artificial, né? Porque para mim o artificial não é necessariamente com uma hora agendada, com um local certo. Isso não configura necessariamente algo artificial. Porque, por exemplo, o que é hora agendada e local certo, se a gente pegar só esses fatores, o psicólogo também se inclui aí. E uma Sim, relação com o nisso. psicólogo não é necessariamente uma relação artificial. Então não é o agendar num horário e ter um local que configura a artificialidade. A artificialidade é configurada quando o comportamento é robótico, é esperado, é não espontâneo. Isso que configura a artificialidade. Quando as pessoas confundem metodologia com passo a passo. Metodologia te dá princípios de como agir, o passo a passo te diz assim, vem para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá. Acho que o passo a passo configura a artificialidade, mas uma metodologia não. A metodologia precisa seguir aquelas coisas que a gente falou no bloco passado. Abertura, para ouvir, a não vaidade. E assim, é muito comum, né? Às vezes não. Às vezes é abaixo do comum. Eu diria que é muito comum que homens não tenham amigos com quem possam conversar coisas profundas. É muito comum, não é raro. Eu acho que hoje em dia, especificamente, com esse mundo virtualizado que a gente tem cada vez mais, Uhum. eu acho que todo mundo, assim, a maioria das pessoas não tem conversas não artificiais, agora não no sentido que você está falando, mas no sentido de superficiais que eu queria. Uhum. Conversas não superficiais, que não seja isso. O café que toma com a amiga do trabalho é uma conversa banal, ou sobre o próprio trabalho, ou sobre algumas coisas assim aleatórias, que não vai muito além. Às vezes, os próprios amigos que a pessoa tem, pessoas que ela conhece há alguns anos e se relaciona, mas nunca aprofundou de fato uma conversa. Uhum. Talvez tenha a ver com esse fator virtualizado, ou isso só tenha potencializado, mas eu acho que isso é uma experiência geral hoje, principalmente geracional. Pessoas mais novas acho que tem mais ainda isso, não que só elas tenham, mas mais ainda. Cada vez mais elas não têm ambiente para gerar amizades e com isso conversas, né? Sim. E precisa, por exemplo, se quer ter uma conversa com um amigo, não quer ir para um grupo desse de homens, né? Que eu não sei se existe mais. Deve existir. Teve uma onda disso. Porque na época que eu fiz, teve uma onda. Tava na moda fazer. Eu segui a modinha lá, foi bom para mim. Ainda bem que eu segui. Naquele momento lá. Mas você precisa chamar o seu amigo ou sua amiga para conversar. Para mim tem que ser isso. Ou seja, a pessoa tem que estar ciente que você quer dela um tipo de coisa. E aí pode ser numa caminhada, não pode envolver álcool. Pode ser numa caminhada, pode ser num bar de dia, melhor, né? Porque vocês pegam um refrigerante ou suco. Pode ser. É isso. Caminhada ou num local sentado, pode ser nos dois. Mas tem que ser num ambiente em que vocês possam conversar. Não pode ser um ambiente em que o dia a dia te chame o tempo inteiro. Eu acho que nem precisa de tantas restrições, assim. A gente tem um casal de amigos com quem a gente mais tem conversas profundas, pensando em amizade, assim, o Paulo e a Amanda. E todas as nossas conversas sempre foram permeadas de vinho, por exemplo. E nunca deixaram de ser profundas por causa disso. Mas é porque a gente não tá começando. Não, mas isso que eu ia falar. Eu acho que o problema não é esse. O problema é o ambiente como um todo, não um elemento do ambiente. Você quer falar assim, não, agora eu tô sentindo falta de conversas profundas. E aí você tá tentando conversar com o teu grupo de amigos do trabalho no happy hour da sexta-feira,
Não tem como, entende? Aham. Vai estar todo mundo, mesmo que vocês sentem ali numa mesa, é isso, vai estar todo mundo bebendo até morrer, né? Porque tá todo mundo só querendo descansar da semana inteira que trabalhou e não bater um papo de verdade. Agora, se você convida um casal de amigos ou algum amigo que você tem, pensando em alguém que tá começando, que você tá começando a conhecer e tudo mais, e você quer criar uma amizade mais profunda e ir pra esse caminho, você não vai chamar essa pessoa para ir pra um bar que toca música alta para desenvolver a amizade, entendeu? Você vai construir desde o início um relacionamento de superficialidade, que tem lugar, às vezes você só quer ir pra um bar que toca música alta, tá tudo bem. Mas se você quer desenvolver isso com alguém, ou que você já conhece ou que você tá conhecendo, você tem que trazer essa pessoa para o ambiente, que foi o que você falou. Você pode beber nesse processo? Pode, mas assim, você chamou a pessoa para tomar um vinho com você em casa, e fez uma comida e vocês estão conversando, vai ser um cenário com álcool, né? Dando um exemplo. Você vai chamar essa pessoa para ir no bar mais famoso da sua cidade, que o pessoal vai depois do happy hour, vai pro happy hour, vai ser outro resultado. Uhum. Por que eu digo isso? Porque o pessoal tende a seguir o passo a passo, né? E a pessoa fala, beleza, eliminei coisas como álcool, eu vou saber como... Não vai, porque você pode chamar uma pessoa para um café, mas se o resto do ambiente não for favorável, por exemplo, você chamar uma pessoa para o café no intervalo do almoço, do trabalho, não tem espaço para conversar, porque não dá pra fazer uma conversa em 20 minutos profunda, entende? Dá pra alguém desabafar e tudo mais, mas assim, conversar, não dá pra você conversar pensando no que você vai entregar daqui a pouco, pensando no filho da escola que você vai buscar. Então, você pode fazer um ambiente mais tranquilo, mas se você não tiver disposição real de estar ali, nem tempo, e eu acho que esse é o elemento que eu traria, você precisa de tempo para conversar, e você precisa de tempo para estabelecer relações profundas. Se você não tiver tempo para uma conversa isolada que possa ser profunda, não vai ser. E se você não tiver tempo para construir profundidade, também não vai ser. Porque, por tudo que você falou antes, inclusive a vulnerabilidade, que às vezes você não quer ser vulnerável para qualquer pessoa, é difícil de construir relações profundas, e normalmente as conversas profundas vão acontecer nas relações que já se aprofundaram, se você não tiver tempo para construir isso. Você desesperar que você vai ter uma conversa profunda com uma pessoa que você conheceu há um mês. Pode acontecer, mas é muito improvável. Precisa ser estabelecido, precisa ser repetido, vocês precisam se encontrar várias vezes. Vocês precisam retomar tópicos que vocês já conversaram, sejam eles intelectuais, existenciais, sejam eles de vida, né, de conversa profunda sobre a vida sua que você está levando e tudo mais. Você precisa voltar, você precisa construir memória com essa pessoa, você precisa lembrar do que ela faz, do que ela gosta, do que vocês já falaram, do que vocês já discordaram. Exato. Você precisa pensar nessa pessoa, você precisa pensar nessa conversa depois que ela acaba. A conversa também é igual o livro, ela não acaba ali, naquele momento. Conversas profundas deixam você pensando sobre ela algum tempo, assim como uma boa leitura. Então, se você não tiver tempo e não tiver ânimo, essa vontade de estar ali, de ouvir, de conversar, de mudar de ideia, essa disposição, para usar a palavra que a gente já usou, não tem como nem ter conversas profundas, nem ter relações profundas que envolverão conversas mais profundas. A gente tirou juntinho. Acho que tempo é o segundo elemento. O primeiro elemento é a ocasião e tempo é o segundo elemento, porque talvez não seja na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Eu tava pensando que é isso que me impede de ter conversas profundas com psicólogos, né? Porque eu nunca dei o elemento tempo para eles. Eu sempre saio antes do tempo acontecer porque eu não gosto deles. Porque não teve tempo de desenvolver o relacionamento profundo também, não só a Exatamente. conversa. E eu acho que vem esse terceiro elemento, assim. Ocasião certa, tempo e o elemento de identificação. Você precisa se identificar com alguém com quem você quer estabelecer uma conversa profunda. Você precisa se identificar. E a outra pessoa precisa também se identificar com você. Na relação do psicólogo, ele está sendo pago para isso, né? Então vamos tirar ela. Vamos pegar conversas profundas com relações não profissionais, né? Mas só um parênteses, até nessa relação a identificação é pressuposta. Acho que em quase todas as abordagens Uhum. é esperado que você escolha um psicólogo pelo elemento de identificação também, não só pelos outros, como competência profissional. Verdade. Em geral, o que vai decidir por um ou por outro vai ser identificação. Você precisa ver alguma afinidade, alguma identificação naquela pessoa para que você se sinta confortável em ser vulnerável, em falar, em querer conversar com ela. Senão não funciona. Mesmo na relação profissional, esse elemento é importante. Porque é isso, você não vai se pôr vulnerável, mesmo sabendo que ele está ali com um papel profissional e, portanto, tem ética, tem tudo isso.
Mas você não se desprende da sua dificuldade de ser vulnerável só porque você sabe que a pessoa está cumprindo um papel. Então precisa de identificação até nisso. Então imagina numa relação não profissional quanto isso impacta, né? Exato, exato. E a identificação, ela pode ser instantânea, e geralmente a gente passa a vida inteira buscando, né? Identificações instantâneas. Mas eu tô pensando aqui, isso é um pouco de imaturidade nossa, porque identificação instantânea, ela pode ser análoga ao sentimento de paixão. A gente quiser diferenciar de paixão e amor, né? Parece que a gente fica a vida inteira querendo se apaixonar não só por parceiros eróticos, mas por amigos. Então, quando a gente não se apaixona, a gente fala assim, não quero não, né? Não quero não. Então, isso é imaturo, porque a paixão, de novo, ela entra no elemento sorte. Ela não entra no elemento controlável. A paixão, por definição, não é controlável. Quando é controlável, não é paixão. A paixão é incontrolável. Então, se a gente quiser, principalmente depois de adulto, fazer amigos, a gente precisa construir o elemento identificação. Que nem sempre é óbvio, né? Nem sempre é óbvio. Então, às vezes, o elemento identificação tem que ser construído quando você está frequentando o mesmo clube, o mesmo trabalho, a mesma sala de aula, a mesma escola de filosofia, né? Como é o nosso caso aqui, os nossos alunos. Você precisa dar oportunidade para o outro mostrar elementos dele, ele precisa dar oportunidade para você mostrar os seus, para ver em que pontos vocês se identificam. Acho que aí acontece o negócio. Eu estou tentando estabelecer agora, acho que um dos últimos vídeos que eu coloquei no YouTube foi sobre por que as 5 vias de Tomás de Aquino não me convencem que Deus existe. Aí no meio do vídeo eu peço para os tomistas lá, os que se convencem, me colocarem os argumentos. Porque de fato eu queria muito estabelecer diálogo com eles, assim. Primeiro porque eu acho que eles entendem mais que eu das 5 vias. É um nicho, é um subnicho da filosofia no YouTube brasileiro. É um subnicho da filosofia, os tomistas. A galera que só estuda Tomás de Aquino, sabia disso? Uhum. Por alguma razão, eles têm realmente um grupo, né? Tem um Assim como tem um grupo. grupo marxista, que Exato. é uma galera que tem essa abordagem, fala desse tema e lê o mundo a partir disso, tem a galera do... Eles são E muito... não é cristãos, né? São os tomistas. Eles são muito pequenos, mas eles são muito engajados. Eu já vi algumas muito coisas sobre engajados. isso. E alguns são, assim, vocês me desculpem, mas alguns são puro lixo, né? Lixo de internet, porque eles não se diferenciam em nada dos haters usuais, né? Eles só vêm pra xingar, Sim. pra pegar os defeitos mínimos e tal. Então, isso que eu tô chamando de lixo de internet. É a pessoa que só tá querendo conflito pelo conflito, né? Sim. Mas outros são extremamente respeitosos, inteligentes e dispostos ao diálogo. Aí eu percebi isso. Aí, quando eu pedi pra eles comentarem, era para estabelecer esse tipo de diálogo. Mas olha só, um ateu de nascença, que nunca acreditou, que não está interessado em se converter. Eu estou colocando aqui os elementos que nos diferenciam. De um lado, e de outro lado, certamente pessoas que são religiosas há muito tempo, que estudam o assunto há muito tempo, e que são completamente diferentes, têm valores diferentes dos meus. Mas qual que é o elemento de identificação? Cara, a gente gosta de filosofia. Nós dois gostamos de filosofia. E dá pra gente conversar aí. E eles estão dispostos a falar e eu estou disposto a ouvir. Então, acho que dá um caldo. Dá uma amizade aí. Porque eu acho que outro fator que engana todo mundo é achar que a amizade tem que ser concordância em todos os pontos da sua personalidade com a outra pessoa. Isso é impossível. É impossível por um motivo muito simples. Nem você concorda com todos os pontos que você tem. Você entra em conflito com você o tempo O tempo inteiro. inteiro. Então ninguém vai concordar com você. Não existe isso. Então, eu acho que essa construção da identidade, que é o terceiro elemento que eu estou colocando aqui, ela precisa ser algo que seja buscado ativamente. Boa. Quero um amigo tomista. Não, mas parece brincadeira falando assim, mas a gente já passou por isso algumas vezes. Uma das formas de você estabelecer essa profundidade de forma genuína, assim, que você realmente queira, é você
você buscar ativamente o tipo de pessoa que você gostaria de se relacionar. Uhum. E geralmente isso passa por pessoas diferentes de você, ou pessoas que você não é igual, mas você gostaria de ser. Uhum. E isso tende a gerar coisas um relacionamento mais profundo também, porque você desenvolve interesse genuíno pelo outro. É outro elemento que eu acho fundamental. Interesse genuíno pelo outro, ou pelo tema que o outro traz, ou por aquilo que tá sendo colocado na mesa da conversa, entende? Uhum. Não é interesse genuíno pelas suas coisas, porque essa você já tem, você já tá refletindo sobre elas. Mas é um interesse genuíno pelo que acontece ali. A conversa, a outra pessoa, a história dela, os argumentos dela. Quando você tá numa disposição, isso a gente não tá todo dia. É normal. Tem dia que alguém começa uma conversa e você fala, ia ser ótimo, mas hoje eu não tô pra isso. Hoje não é o dia e você vai cortar e não vai dar abertura, né? Mas para acontecer, nos momentos que acontece, você precisa estar genuinamente interessado pela pessoa, que é o mais óbvio, mas não só pela pessoa, mas pelo que acontece durante a conversa. Então, quando a pessoa traz um elemento novo, se você está genuinamente interessado, você pode achar que a pessoa falou um absurdo. Conversa normal, superficial. Você fala, puta merda, ele acabou de. Que nada a ver o que ele acabou de falar. E aí, ou você não quer terminar a conversa, porque você fala, não vou nem discutir com esse cara que ele é maluco. Ou você quer reafirmar o seu ponto, falar que a pessoa tá errada e o quanto você tá certa. Uhum. Esses são os movimentos naturais da conversa de dia a dia sem profundidade. O movimento de uma conversa mais profunda, num dia que tá todo mundo à disposição para fazer aquilo dali, você vira e fala que você pensa a mesma coisa. Que absurdo. Por que ele pensa assim? E aí você vai tentar entender a pessoa ou tentar colocar o seu ponto não como um ponto dado, mas assim, ó, eu tô achando absurdo por causa disso aqui. Você entende? Faz sentido? E aí vocês vão desenvolver uma conversa. Ou seja, você tá achando absurdo, tô usando esse exemplo, que é um momento em que você não tá admirando, nem concordando com o que a pessoa tá falando, mas que você não quer só pôr o seu ponto ou só pôr um ponto final. Ou só encerrar a conversa, ou só reafirmar o seu. Você quer genuinamente entender por que ela pensa daquele modo que você tá julgando absurdo, ou você quer mostrar o seu argumento, mas de modo genuíno pra pessoa também. Eu quero que ela realmente entenda por que eu tô achando que é absurdo o que ela tá falando. E aberto a ela também me convencer do contrário, ao longo do caminho, ela falar que, não, olha, você estava achando absurdo? Porque você não estava enxergando tais coisas, não é tão absurdo assim. Ou seja, a disposição de se interessar pela conversa, até quando ela parece absurdo, você discorda a princípio 100% com ela, 110%, a disposição que vai gerar uma conversa profunda é sempre essa segunda. Encerrar ou só reafirmar o seu ponto porque você acha que o outro é burro, na hora que você acha o outro burro, acabou a conversa, assim. Você pode achar absurdo ou burro o que ele tá falando, mas você tem que ter interesse a ponto de querer desenvolver aquilo dali. Ou para entender melhor, ou para colocar o seu ponto. Agora, se você só corta, que é o que acontece com o que você chama de lixo na internet, é muito isso. A pessoa ela não ouviu, ela não tentou entender o seu ponto, ela já reafirmou o dela e de uma maneira, geralmente da pior maneira possível, e acaba sendo a mais superficial possível justamente porque ela não tá com interesse genuíno nenhum, nem mesmo em provar o próprio ponto dela. Ou seja, o interesse não é nem provar o ponto dela, o interesse é só dizer que ela está certa e que você está errado. Porque se ela estivesse genuinamente a fim de te mostrar o quanto o que você falou é absurdo e ela tá certa, a conversa aconteceria de outra forma, poderia ser uma conversa. Agora, se ela quer só dizer você é burro e eu estou te dizendo isso, não é uma conversa. Então, acho que esse interesse genuíno pelo que acontece ali, o assunto, a conversa, a discordância, e a pessoa que está do outro lado, né, que evita que você fale só de você mesmo, é um elemento importante para uma conversa acontecer. E aí, de novo, só para reforçar, você não tá afim disso todo dia, assim como você não tem tempo todo dia. Às vezes não dá para ter conversa profunda mesmo, não. Não dá, quer dizer, às vezes não, na maioria das vezes não dá, eu acho. Conversa profunda não é regra. E se você não entende isso, você vira aquele estudante de filosofia de primeiro período, que é um tipo que a gente sempre aborda aqui, e ele fala, meu Deus... Que ele vai pra chopada e quer refletir sobre Não, Kant. ou isso, ou ele começa, no caso de hoje em dia, reclamar na internet, falando, se sentindo maioral, porque só ele é profundo. E ninguém é ele, meu Deus, a minha família que não entende Marx, a minha família que não entende Hegel, a minha família que não sei o quê, e ninguém conversa, e os meus amigos da infância, e ele começa a se lamentar, achando que o mundo inteiro é estúpido, e ele acabou de achar a verdade da filosofia. Ele acha ainda que tem uma, né? Ele fala que achou a verdade da filosofia, e ele é o único inteligente, ele sofre muito porque ele não tem com quem conversar. Só que ele mesmo não sabe conversar. Mas ele jura que ele não tem com quem conversar porque todo mundo ao redor dele ainda não teve a venda retirada, que só ele, que começou a estudar filosofia faz 3 semanas,
tem e leu Nietzsche e diz que entendeu, só ele tem essa profundidade. E se você não entender que conversas profundas não acontecem de qualquer jeito, nem a toda hora, você vira esse cara também. Exato. E no terceiro bloco, a gente pode falar sobre as conversas mais profundas que a gente já teve. Não necessariamente a mais profunda, mas é uma conversa profunda que a gente lembra, que vem à memória, assim. Hum. Qual foi a conversa profunda que te vem à memória agora? Não devia ter me passado a pauta antes, pra eu pensar antes. Conversas profundas, eu acho que eu tive algumas dentro do contexto do psicólogo, que foram decisivas para refletir a minha existência, mas refletir sobre questões que envolvem outros também. Eu acho que não faz sentido falar muita informação, mas acho que algumas das conversas que a gente teve com os nossos amigos, o Paulo e a Amanda, são marcantes na minha trajetória de conversas, porque eu penso principalmente nos aspectos que a gente trouxe aqui agora: importância de vulnerabilidade, presença, disposição para mudar de ideia, que vão desde e questões que vão desde reflexões pessoais até reflexões existenciais, filosóficas, teóricas, que acontecem no meio do caminho a serviço dessas questões cotidianas e pessoais. Uhum. Você, eu vou pensar em mais aqui. Então, Paulo, Amanda e o psicólogo. Eu lembro as nossas conversas, né? Que sempre surge um insight psicanalítico, apesar da gente ignorar, quer dizer, a gente não gostar da psicanálise. Sempre surge uma explicação psicanalítica, né, das coisas. É impressionante quanto a gente sempre recorre a isso, pelo menos de modo simbólico, né? E lá do grupo, né, teve conversas profundas lá do grupo de homens lá. Mas eu tava pensando aqui que teve uma vez, e eu fui até chamado a atenção por causa disso. Fiquei puto da vida. Eu era professor do ensino médio. Isso foi não, foi em todas as turmas que eu dava aula no terceiro ano. Eu era professor de redação, não era professor de filosofia mais. E nas aulas, no curso de redação desse colégio, como a redação não é uma disciplina obrigatória, a formatação do currículo é muito específica do colégio que está ofertando. Aqui no Rio, no estado do Rio, existe mais ou menos uma maneira de dar aula, que inclusive veio do dono do colégio para o qual eu trabalhava, que se disseminou pelo estado do Rio inteiro, que é fazer aulas de gramática, que são minoria, dentre as 30 aulas obrigatórias, né, durante o ano, aulas de construção textual, coesão, coerência, e aulas de discussão de eixos temáticos. Essas são a maioria Eu das me lembro aulas. de você me apresentando os eixos temáticos antes de dar aula. É. Lembrei, eu tinha bloqueado essa memória. E aí, por isso que eles contrataram inclusive um professor de filosofia, porque para eles era mais importante o professor dominar a capacidade de comunicação e absorção de conteúdos diversos, porque a redação requer que você articule temas, né, de todas as matérias, do que alguém que só saiba gramática. E eu sabia os dois, então eu coube na vaga. Só que tem um eixo temático, não sei se tem ainda, nesse colégio, que era sobre violência contra a mulher. Violências, né? Violências. Violência urbana, alguma coisa assim. E dentro do eixo temático violência urbana, a gente discutia o recorte de violência contra a mulher, porque já caiu, né? Porque já caiu no Enem. E aí, eu tive uma ideia. A ideia foi desligar o slide, eu sempre usava o slide, e ficar no centro da sala e falar assim: a partir de agora, a gente vai estudar esse assunto. Já tinha dado parte da aula. Então já estava, não era só isso que era aula, né? Mas a partir de agora, nós homens, não vamos mais emitir opinião sobre o assunto. Eu quero agora que as mulheres que se sentirem à vontade relatem casos de violência sofrida na própria vida. Porque toda mulher já sofreu violência. Essa é a minha hipótese. Vamos ver se eu estou certo.
E aí, nessa ocasião, as alunas começavam a falar dos casos de violência que elas tinham sofrido. E, inevitavelmente, elas começavam a chorar falando sobre isso. E ninguém falava nada, exceto elas. E a partir daí todo mundo ficava calado, só elas falando. Era isso a aula, a partir de certo momento. E aí eu fui chamado a atenção por causa disso, porque... Eu lembro dessa aula e do quanto ela foi marcante, eu lembro de você contando as histórias da aula, mas eu não lembrava que tinha sido chamada a atenção. Qual foi a justificativa? A justificativa foi que era um tema delicado e que podia despertar gatilhos e tal. Aí eu falei, porra, cara, é isso, né? Então, foda-se, nunca mais eu fiz também, né? E isso foi uma conversa profunda, porque depois da aula, vinha muitas alunas dizendo, obrigado por isso, professor, eu nunca tive a oportunidade de falar tão abertamente sobre isso. Então, para elas foi transformador e para mim também, ouvir aquilo ali, né? Porque aquilo ali era muito empírico, não era... Eu li num livro de sociologia estatística, né? Eu estava fazendo aula com a experiência dos próprios alunos. E eu tenho convicção de que eles nunca vão esquecer daquilo pro resto da vida deles. Não só as meninas, como os meninos. Essa vai ser uma aula que vai constituir a personalidade daqueles indivíduos ali. Sabe um ponto que me veio aqui agora com esse teu relato sobre conversas? A gente falou aqui sobre vários pontos que atrapalham e que são constitutivos de uma conversa profunda. Mas tem um elemento que não é separado dos outros, mas que me fez pensar agora com o teu relato. Que é... Não dá... Tem a ver com a vulnerabilidade, né? Não dá pra você ter medo para ter uma conversa profunda. Medo de qualquer coisa. Medo de se abrir, entra na questão da vulnerabilidade, medo de se indispor, porque aí você tende a esconder um ponto e aí você vai se fechar, a conversa não vai desenvolver, ou você não vai saber falar sobre aquilo. Medo de escutar o outro sendo vulnerável, porque isso também gera um desconforto. Medo aqui no sentido amplo, não medo, mas medo nesse sentido de coisas que eu não quero passar por, sabe? Porque essa situação, eu tenho certeza, eu me lembro dos seus relatos da época, tenho certeza que aquilo era transformador para as alunas, e eu lembro que era para você também, porque você vinha me contar depois as experiências de cada aula era diferente, né? Cada turma fazendo isso. E o que veio de cima para baixo, ou seja, a ordem pode dar gatilho. Pode! E assim... Toda conversa profunda pode. Exatamente. Nunca haverá conversa profunda se você tiver medo disso que hoje se chama de gatilho. Porque, assim, é desconfortável mesmo lembrar de um trauma, por exemplo, e às vezes... E a conversa não precisa ser sobre traumas. Ah, vamos conversar sobre abusos? E aí alguém vai sofrer porque lembrou que foi abusado ou vai contar sobre um abuso. Mas às vezes você tá fazendo uma reflexão teórica até sobre alguma coisa. Você tá fazendo uma conversa que tá todo mundo falando sobre política, não sei quem, entrou na sociologia, e a gente tá conversando sobre mulheres na sociedade, sobre repressão que acontece com as mulheres. Isso pode desencadear uma conversa que pode terminar numa conversa sobre abuso, por exemplo. Entendeu? Então, as pessoas que estão conversando estão polidas demais, com medo de gerar gatilho nelas ou nos outros, ou seja, eu me fecho porque eu não quero falar sobre um assunto que pode se tornar delicado, ou eu não falo, não fico presente na conversa de verdade porque eu tenho medo de falar algo delicado para o outro, ou algo ofensivo para o outro, e por aí vai. Não tem como. Ou melhor, dificulta muito ter conversas profundas. Até porque é isso, não é só quando o assunto é diretamente uma coisa delicada. Conversas profundas, como a gente falou antes, elas tomam rumos. Você pode começar conversando sobre... Lembrei que a gente gravou outro episódio agora há pouco, né? Você pode começar falando sobre Virginia Woolf, o livro dela, e daquilo dali você lembrar que ela tem um livro sobre papéis das mulheres, e aí você pode, de novo, chegar numa conversa que terminou em abuso. Sim. Por exemplo. Eu tô dando um exemplo chocante para pensar nisso, assim, no gatilho, né? Sim. Mas pode ser coisas menos pesadas do que isso, né? Mas tô levando ao extremo. Ou seja, se você tiver que se policiar demais por medo do seu gatilho, para usar a expressão que se usa, ou do gatilho do outro, também não se aprofunda a conversa. Porque com o primeiro momento de desconforto, a gente vai todo mundo recuar e a conversa não vai se desenvolver. E às vezes é no desconforto, é num gatilho, é num choro. A gente passou por isso em conversas profundas com pessoas amigas nossas. Às vezes é nesse desconforto, nesse choro, nesse ponto delicado, nesse gatilho, que a conversa toma o rumo necessário para aprofundar, inclusive de vez. Ou seja, depois que se atravessa esse momento,
Às vezes é dali que você selou profundidade de relacionamento com alguém. Então, ter medo do gatilho, seu ou do outro, né, do seu próprio gatilho ou do outro, diminui muito as chances de você conseguir ter conversas genuínas, e conversas genuínas são normalmente as que levam a algum tipo de profundidade. E aí, ó, o que fizeram? Cortaram essa aula, conversa, porque pode ser delicado para alguém, assim, e pode mesmo, assim, em algum Pode. momento pode ser, mas e as outras coisas que aconteciam nessa conversa, né? Hoje que a gente tem uma escola, eu entendo a decisão Não, da tô falando direção. do ponto de vista da conversa exclusivamente, né? Não da instituição, porque envolve outras coisas, mas pensando como símbolo dessa conversa ser cortada. Eu entendo a decisão, porque eu entendo a decisão, entendo mesmo. Hoje, né? Na época eu só odiei. Mas essa é inclusive uma das limitações de uma instituição, né? E essa é o lado bom de estruturas pequenas, né? Conversas profundas têm que ser íntimas, assim, não podem ser institucionais. Se for institucional, não é profundo. Temos um episódio? Temos um episódio. Você que chegou até o final aqui, eu quero que você comente aqui embaixo para que você sinalize pra gente que chegou até o final mesmo, porque você, se chegou ao final, é uma pessoa inteligente, profunda e claramente diferenciada em relação à maioria da humanidade. Então, Da humanidade, gostei. você coloca aqui embaixo. Gabriel, uma palavra aí que a gente falou muito durante a conversa. Aí, passar a pauta pra mim também. e se eu falar pra você, Gabriel, que não houve pauta, que aconteceu de modo completamente espontâneo essa conversa? Não sabia nem qual era o tema que a gente ia falar hoje. Então, a palavra que você vai colocar aqui embaixo é espontâneo. Coloca aqui embaixo nos comentários pra gente saber que você é uma pessoa inteligente, diferenciada e profunda. E chegou até o final. Quem não escrever aqui embaixo espontâneo não é diferente. Não é é profundo, não é diferenciado. Não é diferenciado. É isso, fiquem com Sócrates. Até a próxima. Tchau, tchau.